Olá, estamos abrindo aqui mais um ponto de vista. Você sempre acompanhando conosco, debates importantes, discussões sobre os temas que fazem o dia a dia e a pauta aqui da cidade e da região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também, que são muitos diariamente, não é? Reforma política, reforma da Previdência, os partidos políticos tirando o P, não é? Da frente, PMDB que vai virar MDB, não é? Outros todos aí, Podemos, Patriotas, não sei mais o que, não sei o que isso vai melhorar ou criar de novidade na política do país, enfim, não é? Tem aí ainda a história que envolve o distritão, não é? Se vai passar, se não vai passar. Ontem era para ser discutido isso, votado na Câmara, acabou não tendo quórum. Acho que ninguém está querendo botar aí o dedo nessa ferida aí, mas, enfim, vamos discutir uma série de assuntos importantes, relevantes aqui, lembrando sempre que estamos ao vivo, sempre às 1h30 da tarde aqui no horário do almoço e a nossa reprise às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Com a gente nesta edição, a vereadora do PT de Praia Grande, Janaína Balares, que participa aqui pela primeira vez com a gente. Tudo bem, vereadora? Prazer tê-la aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde, Odair, boa tarde, Edgar, obrigada pelo convite. Obrigado a você. Odair Gonzalez, que coordena o PR, o Partido da República, né? Odair de larga experiência na política, vereador, presidente da Câmara, presidente da Prodesan recentemente, enfim, participa mais uma vez com a gente aqui. Prazer recebê-lo, tudo bem, Odair? Tudo bem, boa tarde, Edgar, Botura, famoso Botura, Janaína. Sabe que tem uma família com esse nome, hein? Botura. Botura. Entendeu? Até o nosso câmera ali. Uriel Vilas Boas. Uri que se conhece. Meu companheiro de Câmara, presidente da Comissão de Finanças no Legislativo Santista 2013 e 2014. Aliás, 2003 e 2004, né? E o Marco Santana, que é uma das grandes revelações do jornalismo santista, que eu gosto muito dele. Não, Marco Santana já é uma referência, né? Revelação já foi há 25 anos atrás. Porque isso aqui, você que monopoliza o programa, tá, mas o Marcos é a fera do programa. O Marcos é a pimenta. O Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente aqui. O Uriel é uma referência sempre no sindicalismo da cidade e da região. Ele continua aí firme no PCdoB, não, Uriel? Tudo bem? PCdoB. Tudo bem, tudo ótimo. É sempre importante um debate, uma discussão, um adversário político, não inimigo, um adversário como o Odair Gonzalez. Eu pensei que você falava da Janaína. Uma possível aliada, que é a Janaína, a vereadora lá de Praia Grande. Então a gente fica muito satisfeito com essa conversa, essa discussão, num momento extremamente complexo para esse país, desafiador. E o Marco Santana, o Boturão, é sempre um prazer estar aqui no programa. Marco Santana, ex-revelação, né? Revelação de há muitos anos para trás já, tá certo não? Já está consolidado aqui na carreira jornalística da cidade e da nossa região metropolitana, acompanhando sempre as redes sociais. Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Agradeço as loas do Odair Gonzalez. E, Odair, a principal qualidade que eu tenho é a mesma que a sua, que é ser corintiano. Boa tarde especial que nos acompanha. Lamentavelmente, né? Boa tarde que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, nossa pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, para você que está na reprise, sempre uma boa noite. Lembrando sempre, o programa termina às 2h30, né? Da 1h30 às 2h30. Daí para frente, sabe lá o que pode acontecer no período da tarde. Hoje ainda é quinta-feira, né? Sexta-feira a coisa pega mais leve e tal. Segunda também já não é tão pesado, mas terça, quarta e quinta é possível acontecerem coisas do Arco da Velha, inclusive envolvendo aí a Polícia Federal, a Lava Jato, ou as discussões de mudanças, né, para a eleição de 2017. O que você acha, vereadora? Reforma política discutida na Câmara, era para ser votado ontem no Congresso, essa história do distritão, enfim, acho que ninguém mais sabe para onde ir, nem para onde deve ir, para onde vai, para onde vira, para onde volta, eu não sei. Não é reforma política, né? Está sendo uma reforma eleitoral, eu acho, agora para aqueles que estão lá, porque o distritão vai favorecer os mandatários, os 513 que estão lá. Aquele que vai começar a disputar, que não tem o recurso e não tem o conhecimento que os deputados estão lá, vai ficar muito mais difícil. Para outros, as figuras menos conhecidas e de menos força
dentro dos partidos, é isso? Isso, claro, com certeza. E outra coisa, perde o sentido ter um fundo partidário quando não tem mais nem coeficiente partidário, não tem a eleição não é proporcionalidade, como que vai dividir o fundo partidário nas candidaturas? Vai eleger os caciques mesmo, os partidos que vão continuar mandando com seus caciques. 3 bilhões e 600 milhões é um tapa na cara do brasileiro, hein, Odair? Então, viu, falar sobre a reforma política, acho que é um assunto que você deve discutir aqui a cada 2 anos, né? Se fosse uma reforma verdadeira, né? Faz uma reforma para valer, uma reforma, qual é o sistema que queremos? E aí você faz uma reforma política de fato. A Janaína falou bem, que vamos fazer uma reforma eleitoreira, e nem eleitoral, é eleitoreira. Porque a gente está sabendo que lá no Congresso eles têm uma pesquisa, viu, Boturão? Sim. Que se mantiver hoje a situação atual de disputa de eleições, 45% dos deputados não voltam. E se Metade, praticamente, né? Se fizer distritão, 15% não voltam. 15% apenas? 15%. Então isso aí é uma pesquisa e é real. Então por isso que está esse imbróglio todo, aprova, não aprova. Se aprovar, eu acho que é jogar contra aquilo tudo que se construiu até hoje. Porque quando você começa a particularizar as campanhas, porque o candidato vai ser candidato dele mesmo. Ele não precisa mais de partido político, ele vai ter voto dele. Então, toda aquela jurisprudência que se criou, que o mandato é do partido, esquece que agora o mandato é dele, porque ele estava entrando com os votos dele. Com isso, enfraquece o partido e não tem mais sentido, nenhum sentido, ficar subvencionando o partido, dando fundo partidário, aumentando o fundo partidário. E mais para frente vamos discutir até mesmo financiamento de campanha, se interessa ou não. Enfim, eu acho que aí perde todo o sentido. Desqualifica os partidos, acaba com os partidos, porque o cara é dono do mandato. Então você vai ter, hoje eu estou aqui, não estou legal aqui, vou para esse, vou para aquele, e aí virou um saco de gatos. Porque acabou, já não tem tanto, os partidos já são fracos. Né? Se você perguntar para a população o que pensa de partido político, execram todos. Ninguém acredita Lógico, mais. não todos, porque tem algumas exceções. Nem eu acredito. Né? Mas esse é o conceito popular. Agora, no momento desse, você acaba de enterrar todos os partidos políticos no Brasil. Uriel Vilas Boas, homem fiel aí ao seu partido, né? É o único partido que você teve na vida? Não. É o segundo. Segundo, primeiro foi qual? PCB. PCB, depois para o PC do B. Do B. E aí você vê essa reforma aí, aliás, o relator da reforma é do PT, né? O deputado Vicente Cândido, aqui do PT de São Paulo. Que faz um relatório que, submetido à comissão, porque não é plenário ainda, submetido à comissão, as mudanças que ali surgem levam em consideração exatamente o que foi mencionado aqui pela Janaína e pelo Odair. Interesses pessoais. Porque se falar assim, não, é interesse de partido, interesse de grupo, interesse de comunidade, é discutível, mas não, interesse pessoal. Eu fico pensando que isso deveria servir de objetivo para todos nós pensarmos o que nós fazemos no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, porque nós temos hoje um clima político no Brasil que leva a uma visão assim que toda a classe política não presta. E isso é ruim quando a gente usa essa expressão, porque, na verdade, tudo passa pela classe política. Passa pelo Congresso, passa pelos parlamentos, como câmaras municipais e assim por diante. Então, o que a gente percebe é que, se essa questão estivesse sendo discutida nas bases, eu queria saber, aqui na nossa região, em que lugar, em que cidade, em que agrupamento se reuniu para debater uma posição em relação a essa propalada reforma. Em que lugar do Brasil? Não é? Fora então, Brasília, o Congresso Nacional. Então, isso é lamentável, porque eles se reuniram, decidiram que ontem não tinha condição suficiente para a votação, transferiram para a semana que vem. Vêm para a base, né, voltam para suas bases, como se nada estivesse acontecendo. E outra coisa interessante, nos países mais importantes do mundo, e mesmo países menores do que o nosso, você não tem 30, 40, 50 partidos políticos. Você tem partidos ideológicos. Claro, é evidente que nem tudo é tão perfeito, mas são partidos ideológicos que visam o futuro da sociedade, visam o que como o governo deve investir, onde deve investir. Então, nós precisamos pensar nesse aspecto, que isso nos sirva de lição para que a gente haja num conjunto
que a gente haja numa comunidade, que a gente tenha debates, discussões. Nós temos 40 mil estudantes universitários em Santos, por exemplo. Esse estudantado precisa debater as suas questões. Ora, isso envolve a questão política. Vereador, só lembrando, o Vicente Cândido é o deputado relator, né, do Partido dos Trabalhadores, né, que, em tese, sempre defendeu as discussões internas, os debates, a importância do partido, essa coisa toda, né? É verdade, mas... Não é um contrassenso isso aí? Não sei. É um contrassenso, eu acho mesmo. E a verdade é que a gente muito fala, eu mesmo, acontece muitas coisas no meu partido. Fala-se muito em debate, é o partido que mais fomenta o debate, mas na realidade, veja, eu acho que a pessoa que vai colocar o debate, que vai contra a ideia de alguns, já é limado, escanteado. Limado. Por exemplo, eu mesma não estou mais no diretório estadual, não estou na macro. Você não está na macro região? Aqui, não. Né? Por quê, hein? Na Brigou macro... com quem? Não é que eu não briguei com ninguém, mas não? assim, no diretório estadual me tiraram, realmente. Eu e a Márcia Rosa estávamos na vaga do diretório, no mandato passado. Então, acho que podiam ter perguntado para mim se eu queria me manter, mas me tiraram. E quem aí, é o presidente do diretório estadual? O Luiz Marinho. Ah, Luiz Marinho. Só que não é ele que escolhe, quem escolhe foi a região, que decidiu que eu não iria ficar. E eu não ia para disputa, né? Porque eu acho que nesse momento, tudo que o PT menos precisa é disputa. Aí quiseram me dar lá uma vaga para delegada nacional que eu abri mão, não quis. Eu renunciei porque eu achei que foi meio que um cala-boca, assim, ó, fica quieto, você vai lá para ser delegada. Delegada nacional? Mas você vai lá para levantar o crachá para imitar, para acompanhar a decisão de todo mundo. Na verdade, você não vai colocar o seu ponto de vista. Então, por quê? Não tem como se entrar em debate, colocar a sua opinião, enfim? Não, porque você faz parte de correntes internas dentro do partido. E aí cada um vai lá e representa aquela corrente. A sua corrente. Então, se você foi indicada pela corrente, você tem que, pelo menos, ficar sujeita... A sua corrente qual que é? CNB. Construir o Novo Brasil, a maior que tem lá. E aí... Construir o Novo Brasil. É verdade. Bom, mas eles tiveram 13 anos e meio para construir, não construíram? Sim, as mudanças sociais e econômicas houveram. No governo eu acho Lula, que não houve. Eu acho que o que faltou fazer nesses 13 anos foi uma mudança realmente do sistema, que foi o que sempre pregaram. Queria fazer realmente uma reforma política nesses 3 anos. Você não acha, Ariel, que deviam ter ido discutir com a sociedade uma reforma mesmo desse sistema e não entrar no jogo? Política, fiscal, tributária, tributária, principalmente. Não fizeram absolutamente nada em relação a isso. Né? É que quando a gente faz uma avaliação... Falam-se muito em taxar grandes fortunas. Falaram, eu só ouço isso dentro do partido, mas nunca abriram esse debate. É que se a gente comenta a questão, seja ela a nível nacional, presidente da República, governador do estado, prefeito, quem manda, na verdade, no município, no estado, no país, é o parlamento. As decisões são parlamentares. E aí, a primeira deliberação do Temer ao assumir o cargo foi entrar em contato com os partidos no sentido de buscar no Congresso Nacional o apoio que ele precisava. Então, a gente precisa analisar sobre esse prisma. É que, lamentavelmente, as coisas não são decididas em termos de sociedade, são decididas em termos de interesses corporativos. E num caso como esse, a gente vê que a parcela significativa dos partidos políticos, mesmo aqueles que têm caracterização assim, bem ideológica, eles pecam na medida em que não ouvem as comunidades. O Lula não teve esse apoio das comunidades, ele negociou muito mais com o Congresso do que com a sociedade. Você falou que o Michel Temer, assim que ele assumiu, ele abriu um diálogo, fez um acerto com o Congresso, mas na verdade foi da pior maneira possível, usando os piores métodos possíveis, imagináveis e inimagináveis. Na verdade, o que ele fez, ele colocou para funcionar um verdadeiro balcão de negócios. Todas as pesquisas indicam que os brasileiros não se sentem representados não só pelo atual presidente, mas pelos parlamentares. E, na verdade, eles estão ali apenas para atender os interesses particulares. E, nesse contexto, a força do partido político, do programa de governo, de propostas, ficam completamente nem a segundo plano, fica a terceiro, quarto plano. Porque, na verdade, o que eles querem ali primeiro de tudo,
atender seus próprios interesses pessoais, tanto é que muitos ali são empresários, são ruralistas, e também atender interesses de grupos econômicos específicos, indústria farmacêutica, agronegócio, mercado financeiro e por aí vai. Enquanto não tiver uma mudança significativa na regra do jogo, que passa pela limitação no número de partidos, qualquer tipo de mudança da regra eleitoral, da representatividade do Congresso Nacional, não vai valer de nada. E isso daí, precisamos começar essa mudança, primeiro pressionando esse atual Congresso e depois, no ano que vem, na próxima eleição dos parlamentares, que esses sim vão fazer a verdadeira diferença no contexto da regra do jogo político brasileiro. Lembrando que Gedel Vieira Lima, Romero Jucá, Alfredo Nascimento, as figuras aí bem estranhas, né? Vamos dizer assim, a correção, né? Gente que gosta de usar mão de gato aí, não é? Conhecidamente. Todos eles foram ministros do Lula. O presidente Lula fez exatamente a mesma coisa que faz o presidente Michel Temer, né? Depois ressuscitou José Sarney, que estava jogado às traças no Congresso Nacional, fez o Sarney presidente do Senado 2 vezes, não é? Fez o Renan presidente do Senado, colaborou Michel com Temer. Michel Temer na Câmara, trouxe o Michel Temer como vice da Dilma. Ou seja, a Dilma tentou quebrar essa, vamos dizer assim, relação... Correlação de forças que comentaram, eu acredito entendeu? também. Com essa gente aí. Quebrou a cara. Então, o problema é o seguinte, Mas não é por aí, Daí? É o sistema. Sistema. Se o Lula não A gente fizesse isso, fica, ele não vamos ficar aqui governava, né? discutindo o sexo dos anjos. Não podemos culpar Lula, Sarney. Não. O culpa é o próprio sistema. Infelizmente, o Santana coloca bem. Por exemplo, o Lula ganhou uma eleição. Quantos parlamentares ele fez? Não, ele tinha 90% de aprovação popular. Mas quantos parlamentares ele elegeu? O PT elegeu? Elegeu 70? Não dava. Lembro quanto. Não dava. Bom, ele precisa de 3 quintos para modificar a Constituição. Ele precisa de maioria mais um para aprovar a lei ordinária. Ou seja, ele precisa ter o quê? Olha, vota comigo. Claro. Vou votar contigo, eu não. Então, esse é o sistema. Por que eu vou votar contigo? Eu não, é bom. Mas é verdade. Então, esse é o sistema. Esse é o sistema. O que tem que fazer, o Marco tocou num assunto que eu achei legal, que é a limitação do número de partidos. Eu não sou a favor de limitação do número de partidos. Pode ter 200. Pode ter. Só que o partido tem que justificar por que existia. Não tem que dar dinheiro para partido político. Eu acho que para ter dinheiro para partido político, se ele de fato tiver resultado. E representatividade. Tem representatividade? Tem dinheiro. Não tem, fora. Hoje, eu até estou falando isso porque a gente participa até de fundação de novo partido e tal. Mas eu digo, se não tiver cláusula de desempenho, fora, acaba. Hoje, foi aprovado em primeira discussão. Não precisa nem acabar. Foi aprovado em primeira discussão no Senado? Foi aprovado em primeira discussão no Senado? Ideológico. Isso. Foi aprovado em primeira discussão no Senado? Partido de teorias e discussões, de debates. Uma cláusula de barreira. Até conseguir. Sim, a cláusula de barreira, que é hoje 2%. Foi falado em 2005, era 5%. Era 5%. Foi jogado incondicional porque criaram uma alteração na Constituição por lei ordinária. Está tudo errado. Agora que fizeram uma PEC, foi votada em primeira discussão, é 2%. Queriam 1%, na verdade. Se for 2%, já vai ficar, sabe quantos partidos vão existir com 2%? 15. E nessa mesma alteração constitucional, fala em 3% na próxima eleição de 2022. Vai cair para 12%. Está ótimo isso. Então vai se caindo. O partido tem que justificar a existência por questões ideológicas, mas o partido sempre representa um segmento. Não dá para falar, saiu do nada. Tem um segmento. Pode ser um segmento empresarial, industrial, comercial, trabalhadores, comunistas, republicanos, lá o que for. Mas representa um segmento, tem um viés político. Né? Agora, o que ele tem que ter é desempenho. A gente fala assim, eu costumo muita gente falar assim, Estados Unidos que é bom, só tem o republicano e o democrata. Mentira, é ignorância. Entendeu? Então, eles aparecem porque tem subvenção maior, porque são representativos, porque só tem aqueles que têm representatividade. O resto não tem representatividade, some. Não é verdade? Você você é meu amigo, não é nem adversário ideológico, você é meu amigo. Você sabe que até mesmo o teu partido funciona lá. Você sabe que ser amigo do Odair é bom. Não é verdade? Então tem lá, tem o Partido Comunista lá. Agora não tem espaço? Não tem espaço. Não tem espaço porque não conquista o espaço. Está livre para conquistar. O terreno está aí. Não é verdade? Diga, mas, amigo Odair, eu gostaria de caracterizar o seguinte. O que nós fazemos enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto cidade, o que nós fazemos
em relação à atividade do parlamentar. Mas, Ariel, você que foi vereador sabe, a gente tenta fazer, mas Sim. vem o povo pra gente, olha só, mostra meu Facebook, que eu tô guardando tudo que me pedem. É cesta básica, quer que eu pague conta de luz. Caixão. Isso não é minha Já função. comprou E a muito hora que eu caixão? coloco... Não, eu não Nunca compro baixou? nada. E você não no partido compro nenhum. convoca para plenário? Não Aí- vem ninguém. Você comprava muito caixão, Aí, Daí? eu não comprei Não, nunca nunca nenhum. não. Pois é, Aí, mas aí essa- quando eu falo que não, aí começa a me xingar. Quer dizer, aí eu vou lá e explico, olha, eu estou à Mas a disposição para... sociedade aprendeu isso, né? Então, mas Esse aprendeu, mas vamos você que está usar. querendo ir lá mostrar a O diferença... eleitor aprendeu que votar num vereador, eleger esse vereador, é tê-lo lá como como é que eu posso falar? Despachante de favor. Um despachante. Falamos isso na legislativo. segunda-feira. Mas né? então, mas isso eu E não despachando faço lá. pagando. O Daí sabe que eu fico super nervosa. Eu fico, porque eu falo assim, É porque o não despachante, você vai lá, contrata o despachante e te cobra, né? Na verdade, ele vai querer que você pague tudo, pague a conta de luz, pague não sei o que. É Não, fogo, teve uma né? pessoa que uma vez falou assim, vereador, eu votei em você e eu preciso de uma ajudazinha no concurso domingo. Eu falei, qual ajudazinha? Quer dar uma diquinha, uma mãozinha para eu passar na frente. Aí eu falei, entendi, se passar em 30º, eu passo você na frente do sexto? Ela falou, isso mesmo, fez joinha, eu tenho print. Eu falei, então, se isso não é honrar o Você seu errou voto, você seu vai voto, ficar sem então. votar em mim, porque isso não pode fazer. A pessoa não quer escutar isso, ninguém quer. O não Na é verdade, difícil, todo não é mundo muito gosta de falar que é difícil. corrupto político, mas a corrupção está aí, dentro Fala, da casa de Uriel. cada um. Veja que nós caminhamos exatamente para reconhecimento da fragilidade enquanto sociedade. Não é? Nós caminhamos, a gente não debate questões do nosso condomínio, do nosso bairro e assim sucessivamente. Então, o que eu estou falando é isso, é um desafio? Claro que é. Eu, como sindicalista, também digo isso. Você chama uma assembleia, nem sempre vai a massa que nós tínhamos antigamente. Sindicato, então, eu não acredito mais também. Deixa isso, o assunto para Depois daqui a eu falo pouco. na próxima. Vamos fazer um rápido intervalo, destacando aqui a manchete Jornal Eu da Hora apanhei do desta sindicato lá, você acredita? quinta-feira, que sai em formato Vou falar que eu tabloide, sou a né, que você favor está do acostumado. Está aqui a manchete sobre as consequências das mudanças climáticas, né? E esses últimos dias aí aconteceram realmente coisas inimagináveis, né? As praias do Uruguai voltaram do nada. Aqui teve praia em frente ao Internacional de Regatas. É mole isso aí, Estava não? na guarda, viu? Os caras encalharam. Avisos encalharam, enfim, uma coisa inacreditável que aconteceu. Teve gente lá no sul do país dizendo que havia ameaça, enfim, sinais de tsunami, né? Realmente a coisa... claro que o tsunami, o mar foi uma distância gigantesca, né? Foi na Tailândia, né, que aconteceu o tsunami, ou estou enganado? Foi na Tailândia, acho, né? Aquele tsunami, todo mundo, surgiu até um filme depois, enfim, né? Bom, não aconteceu nada disso, né? Mas houve um fenômeno que até agora não está muito bem explicado. Aí a gente vai tentar, na próxima semana, falar um pouco sobre esse assunto também, num programa que estamos aqui criando aqui com a ajuda do Santana, como sempre. No intervalo, voltamos na sequência, já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. De volta à sequência aqui do nosso ponto de vista. Janaína Balares, vereadora de Praia Grande, no PT, ainda no PT, está conosco, não é? O Dair Gonzalez lá na ponta, ele que coordena o PR aqui na região, o nosso Uriel Vilas Boas e o Marcos Santana, sempre atento aí às questões que envolvem as redes sociais
a Janaína fechou brilhantemente o bloco passado, dizendo que não acredita em sindicato mais, não é isso? Olha, eu falei assim, vou expressar certo o que eu quero dizer. Eu fiquei feliz, um dos pontos da reforma trabalhista que eu fiquei super feliz foi acabar a contribuição sindical. Porque agora só vai, falei agora por Ariel, o sindicato dele é dos metalúrgicos, é um sindicato sério. Só vai funcionar o sindicato que trabalha, que não é pelego, que não se vende, que não faz negociata com o patrão. Esse vai sobreviver. Agora, aquele sindicato que parece um cartório, sabe, concurso de cartório, tabelião, ninguém mais tira dele, o sindicato é isso, porque eleição sindical nunca ganha oposição, e quando a oposição vai disputar, contrata um monte de capanga para bater, que foi isso que aconteceu na Praia Grande. Qual sindicato que aconteceu? Do servidor público. Dos servidores públicos? Aí, você sabe o que eu acho engraçado? Eu fiz uma ação para denunciar que foram me bater. 30 caras, eram enormes. Aí na Câmara ou na tua casa? Não, no sindicato, que a gente ocupou o sindicato. Ah, você ocupou o sindicato. Assim, ajudamos os servidores. Estava eu e mais 2 vereadores. Aí a ação está parada no fórum, desde janeiro. Aí quando eles fazem contra mim, não dá nem um mês e já sou intimada. Não é engraçado? Eu vou no CNJ discutir isso, por que acontece isso na Praia Grande. Janaína, só uma observação. Vou mesmo, vai no É CNJ. engano dizer que a contribuição sindical acabando vai atrapalhar alguns sindicatos. Vai moralizar. Só que na Constituição consta lá também contribuição confederativa, porque o sistema nosso é confederativo. Nós temos as confederações lá em Brasília, as federações estaduais e os sindicatos locais. Então, os sindicatos colocam no acordo coletivo, conforme o acordo que eles fizerem com a classe patronal, uma contribuição confederativa, uma contribuição assistencial, contribuição negocial. E com isso, se ele faz um conchavo com o patrão fala assim, você não tem que ir lá no sindicato levar essa cartinha dizendo não. Deixa o sindicato descontar. E desconta mensalmente, às vezes. Então, a verba não vai ser... Vai diminuir? Vai, claro. Um dia de salário por ano. Mas não é isso aí que vai fechar os sindicatos, entre aspas. Sim, mas a pessoa não tem obrigação mais de contribuir, concorda? Concordo, mas no caso, é a pergunta que se faz. E se não tiver o sindicato na categoria, qual será o acordo coletivo que será anual? Como será feito? Se não tem sindicato, quem vai representá-lo? Ele mesmo, né? Tem que ser pensado em relação a isso. Nesse caso, estaremos fazendo o jogo do patrão. Imagine você uma negociação. Então é isso que eu te falo, o sindicato sério, Ariel, vai representar, porque vai ter associados para poder representar. Mas no caso, a sistemática que vai ser adotada vai permitir que o patrão negocie diretamente com os empregados na sua fábrica, na sua loja. Né? É errado. E o patrão tem toda a força, não quer negociar, não quer aceitar, até logo, manda embora. Agora, o Dair, você está trabalhando aí na formação de um novo partido, é isso? Está vindo aí? É verdade. O PR não vai existir mais, é isso? Não, o PR vai continuar existindo. O PR continua existindo. É que houve um determinado... Estou falando nisso por Ariel. Um determinado grupo do PR que achava interessante a criação de um novo partido. Houve uma discussão sobre essa situação dentro do partido. Uma discussão aqui em São Paulo, eu participei em Brasília também, que eu faço parte do Diretório Nacional. E então, o que se falava na época lá é um partido que... Vai juntar gente do bem. Pode acreditar que sim, né? Porque a gente tem muita gente que não se identifica com A, com B, com C, e criaram uma opção, muda o Brasil. Era o MB, muda o Brasil. Vamos mudar o Brasil. É mais ou menos assim. E aí se envolveu não só gente do PR, mas também de outros partidos políticos que estavam se envolvendo na criação desse novo partido. Eu mesmo envolvi algumas pessoas lá em Santos, a Janaína na Praia Grande. Você está envolvida nesse projeto, Janaína? Eu ajudei ela ajudou na criação. O vereador Serginho, que é do PSDB, que é o vereador mais votado lá na Praia Grande, ajudou lá, obteve bastante assinaturas conosco. Aqui alguns vereadores arrumaram, as pessoas ligadas a mim arrumaram. E o que foi discutido é isso, quer dizer, cria-se, coloca-se para disputar e apoia integralmente todas essas questões que envolvam cláusula de barreira, cláusula de desempenho, porque nós entendemos que assim como temos a liberdade de estar criando o partido, ele também tem condição de subsistir. Né? Não dá para criar um partido só para ter direito à subvenção ou o fundo partidário.
O partido pode discutir. Por isso que eu falei no início do programa que eu sou favorável a que se tenha partido. Pode ter. Agora, não dá para governo financiar partido. Isso não dá. Não dá para contribuinte hoje 800 milhões de reais para distribuir para fundo partidário. Está errado. Criar financiamento público de 3 bilhões e 600 hoje, ao ano que vem pode ser 4, para sustentar a campanha de políticos, eu não acho legal. E quem vai pagar a conta, então? Então, mas a gente tem que ser menos hipócrita, a gente tem que ser menos hipócrita e falar a verdade. Né? Como é que a gente vai financiar a campanha? Ou do próprio bolso, ou de simpatizante. Limita. Vai ter corrupção. Vai ter corrupção. Bom, você limita, você fala uma pessoa jurídica, pode dar até 10 mil reais, até 15 mil reais, e limita. Né? E se você tiver mais condição de estar, como tem em qualquer outro lugar democrático, com D maiúsculo, você tem dinheiro sem limite. Ou não é assim? Né? Agora, não é justo você deixar de financiar hospital, de financiar escolas, estou vendo universidades falando que no fim de setembro não tem mais dinheiro para continuar a universidade, porque acaba o dinheiro do orçamento. E financiar campanhas políticas, justo isso? Eu não acho justo. Eu não acho discutível, polêmico, né? Também acho, então, isso eu acho que é o único ponto dessa reforma que é consenso. Isso vai ser aprovado, pode escrever, viu, Uriel? Isso é consenso. É a única dessa tal de reforma. Se for financiamento público ou privado, o dinheiro vai acabar sendo do povo. O dinheiro vai vir. Vocês acham, por exemplo, vai para um partido político lá, 10 milhões de reais para ele fazer campanha no Brasil inteiro, ou 20, ou 30, ou 50. Quem tem controle sobre esse dinheiro? Quem vai receber esse dinheiro? O dono do partido. O dono do partido. Pode falar, não tem dono. Tem dono. Todo partido tem dono. Se não tem dono porque é autoritário, tem dono porque tem os votos da maioria, porque comprou os votos da maioria. É assim. É assim. Então, esse dinheiro não vai para o pequeno. Se ela é candidata pré-candidata a deputada estadual hoje, sabe quanto ela vai receber do partido? Nada. É o que eu falei nada, no PT, porque nada, vocês nada. deram para uma e o dinheiro vereadora para fazer campanha de quem? Aí como é que vai fazer campanha? Esses que ganharem pouco vão buscar dinheiro aonde? Vai buscar dinheiro na empresa, de um amigo que é empresário. Não é necessariamente por corrupção. Vai buscar dinheiro do cara que quer ajudar de fato. E aí? Aí não pode declarar. Comete um crime que não declara, caixa 2. Aí comete um crime. Então tem que criar regras claras, entender como é que funciona o sistema, encarar o sistema, muda o sistema. Mas não dá para você botar dinheiro. Você tira do aposentado lá, agora vamos mudar a regra da Previdência. Para dar 4 bi para fazer campanha. Para fazer campanha. Não é para subvencionar, para fazer campanha. 3 bi, né? Como faz uma coisa dessa? É errado. Mas você vê, agora vai diminuir o salário mínimo. Proposta, né? Mas você vê, eles estão falando que diminuindo os 10 reais, que vão diminuir o salário mínimo, vai economizar 3 bilhões. Então vai tirar do povo mesmo. Vai tirar do povo para ir para a política. Você falou há pouco que o partido não deu pra mim, recurso para você? Não, aí eu contestei. Por quê? Mas na eleição, na reeleição, nas duas? Eleição, na reeleição, não me deu, Eu ganhei da Nacional na primeira, acho que 5 mil reais, agora nessa nem isso. Aí eu questionei. Você não recebeu nada do PT? Nada, eu que paguei minha campanha. Uma ótima campanha, então. Não, eu paguei minha campanha. Agora, assim, eu fui uma das que mais declarou. Eu não sei se eu fui a que mais gastou, mas as 2 minhas eleições estão lá declarada. E aí o que acontece? Eu questionei dentro do partido qual o critério de escolha para fundo partidário. Ninguém me responde. Então, eu não acho que tem... Isso é fundo partidário. Transparência fundo de eleição fundo partidário agora. E o fundo de eleição, então, agora? Não, mas é a mesma coisa daí. Vai vir fundo partidário e vai vir o financiamento Então, de mas olha, o povo tem que saber, os 10 reais que foi tirado do salário por esse governo, que está indo 3 bilhões, é os 3 bilhões que vai para o político. E perdoa 25 bilhões do Itaú. Diga, Uriel, você... É uma situação... É uma polêmica danada, né, essa questão. Sem falar desse horário eleitoral gratuito que os partidos têm direito... Mas vai perder se não tiver... Se passar a cláusula de barreira, perde também. Perde também. Perde também isso. Até perde exposição na televisão, perde liderança, direito à liderança no Congresso, em qualquer parlamento, perde assessorias em parlamento, perde tudo. E perde repasse. Então, ele vai ter que se fundir com algum, porque agora, não vai existir. O que eu considero mais grave nessa história toda, tudo que vocês colocaram é uma questão muito profunda, mas o que me deixa preocupadíssimo é que isso está servindo para desmoralizar a classe política como um todo, como se todos os políticos fossem iguais. E a gente sabe que não é bem assim. Nós temos em São Paulo alguns donos de partido que se candidatam
sempre para o executivo, sempre para governador, às vezes até para presidente, porque ele sabe que no segundo turno pode ter algumas vantagens extras. Isso é profundamente lamentável, mas eu continuo insistindo. Nós precisamos analisar de que forma envolver as comunidades. Nós precisamos analisar como a gente faz com o sindicalismo, com o pessoal do trabalhador da ativa, aposentado, estudante. Como explica, por exemplo, uma região como a nossa, 52% são eleitoras. Quantas mulheres foram eleitas? O total na região, acho que foram 6, né? Uma lá em Peruíbe, uma em Praia Grande, Duas em Santos. duas em Santos. Duas em Praia Grande também. Quer dizer, por que a mulher não participa? Duas em Santos, uma em Guarujá e duas em Bertioga. Duas em Santos, até uma a gente não poderia deveria Então, nem contar, né? Ou seja, Por quê? Porque Por até quê? foi prefeita, deputada federal, deputada estadual, essa coisa toda. É uma referência. Mas ela tá não é, trabalhando na pra caramba, cidade. viu? E se elegeu vereadora como favas contadas, né? Todo mundo Pois sabia é. que ela seria vereadora. Então, Quer dizer, a gente não há tem- nenhuma novidade aí na porque volta dela. há vários segmentos, e aí eu falo também da minha área. Eu questiono o movimento sindical, que não, você vai a Brasília, você encontra a classe patronal dos seus mais variados segmentos econômicos que estão lá com as suas bancadas. O movimento sindical tinha que fazer o mesmo. Ou seja, nós não votamos nem nos sindicalistas que são, às vezes, candidatos. E, consequentemente, a tramitação burocrática de um projeto, de qualquer coisa lá, leva vantagem quem tem a sua estrutura. E nós não temos. Uriel, a legislação determina que você tem que ter 30% da chapa para concorrer a vereador ou qualquer parlamento, 30% tem que ser preenchida por mulheres. Está errado. Por mulheres. Mas, está lá. Isso contra a lei, tem que ser nesse aspecto, tem que ser livre. Então, está lá. Eu também acho que tem que ser livre. E aí, o que acontece? Você não consegue 30% de mulheres. Não. Então, está acontecendo, o Ministério Público, inclusive, ficou em cima disso. O cara lançava a mulher, outro lançava a filha, que tinha 2 votos, 3 votos, para poder cumprir a legislação. Exatamente. Não é verdade? Então, Mas quer as ver? próprias mulheres deveriam participar mais. Mas, No Odair, nosso partido, nós criamos o PR Mulher. O que é o PR Mulher? Todo partido tem, mas também não Tudo bem, mas não nada é todo a ver. partido que tem. Não é todo partido que tem. O PT tem. PR mulher, PT mulher, PSD mulher, PMDB PMDB mulher. mulher. todos Os grandes têm. Mas a partidos regra têm. é falar que tem só para falar que tem, né? Que na prática olha, não... mas nós criamos, mas eu não conseguia lançar nem as componentes do PR Mulher que quiseram participar da eleição. Mas também o que acontece? A gente é discriminada, a mulher. Não quer ajudar. A verdade é que bota a gente lá de 30% e fala para encher a falar que fadinha tem dos só. outros. A verdade é essa. Eu queria seja, saber, não alguém sabe onde está o prefeito de São Paulo hoje, não? Ô, Santana, anota, estava ontem eu queria criar, Difícil, viu? Natal. vamos criar aqui, no ponto de vista, alguém vai dizer que nós não temos nada com isso, porque ele é prefeito de São Paulo, né? Se é que ainda continua, né? Já não sei, de repente ele renunciou e não Prefeito ficamos de São sabendo. Paulo quer ser governador do Estado. Quer ser governador Não, do Estado? ele está fora do A Estado. campanha tá fazendo nacional. presidencial. A campanha é nacional. Ele quer criar embaraço para os Ele grandes... já foi gari. Não, tudo bem. Olha, É ele só... foi gari, que é mais que eles fantasiam, guarda de trânsito, tudo menos prefeito. Eu só queria criar aqui a agenda Dória. Agenda está Dória? semanal Dória, né? Ele está... Não, estava em Natal, né? Já voltou, né? Estava em Natal. Já voltou. Agora está em São Paulo. Você quer encontrar o prefeito de São Paulo, vá a qualquer lugar, menos a capital paulista. Agora, o Daí, me fala uma A coisa. Janela fala que eu sou bruxo. Ela fala Bruxo? pra mim, você é bruxo, que você É por causa adivinha da as coisas. idade, acaba de adivinhar. Ele aqui tudo, adivinha né? as coisas. Quando eu tiver Eu estava 70, dizendo o se eu seguinte. chegar até lá... Estava dizendo o seguinte. Dória quer constranger O que esse as Dória lideranças. quer, ele está fazendo todo esse movimento todo esse movimento todo. Ele sabe que não será candidato a presidente pelo PSDB. Ele quer ser candidato Será? ele quer ser candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSDB. Mas ele não sabe se ela vai É isso Jato que ele vai quer. pegar o Alckmin. Se Tudo bem, pegar, ele tem que ser. mas ele quer, é o que ele está tratando. O jogo dele é só ele. É esse. O candidato do PSDB... É Geraldo Alckmin. Eu também acho, eu tenho Mas dito se isso ela aqui vai várias Jato, vezes. porque ele tá lá, ela vai Agora, Jato eu acho que também. o Dória está passando um pouco da conta, não é? A coisa está caindo, virou comédia. Está virando comédia, virando circo essa coisa do Dória viajar o Brasil inteiro. Está ficando uma figura caricata, ele precisa parar com ele, precisa governar São Paulo, gente. O que é? Mas Ele faz omelete com ovo, uma casa... Ah, eu acho que eu já disse aqui várias vezes, eu duvido, disse aqui o Santana testemunha, que eu duvido que ele vá trair Podia não é, fazer tortilha, né, aquela a liderança que o criou, que o inventou, que é o Geraldo Alckmin. Eu acho que o Dória não teria esse perfil. Agora, sabe, tá estranho demais esse tipo de coisa. Viajar o Brasil inteiro, receber homenagem aqui, receber homenagem ali, cidadão
natalense, cidadão não sei o quê, cidadão de... Pô, E eleito no primeiro turno em São Paulo. Agora, empresário também dá jatinho para ele e ninguém investiga. Por quê? Não, ele viaja de jatinho? Não foi? Saiu no jornal aí. Eu vou Não até sei, procurar né? no Google. Ver aí. Mas Teve ele- uma viagem que ele fez num jatinho emprestado, entre aspas. Por né? que ninguém vai investigar isso? Não, mas o empresário disse que emprestou e aí morre o negócio. Mas Ô, com ô, o Lula, quando vai, ele vai ter... ele vai, estão querendo tirar os P's, né? P's de partido, né? Não é aqueles P's que você está pensando aí que deviam realmente sair, né? Mas tirar os P's. Então você tem Podemos, você tem Patriotas, você tem o PMDB, quer tirar o P e voltar a ser MDB, né? Exatamente. Esse é dos velhos tempos, né? MDB, né? O Janaína. Solidariedade. E Solidariedade já tirou lá atrás, e o Muda Democratas. Brasil também não vem com P, enfim. Começou com o DEM, né? O DEM. O DEM. Mas, no também. caso, você está formando um partido que vai se chamar P, Não. Não, Muda Brasil. Muda MB. Brasil. MB. MB, Muda Brasil. Ou seja, já vai ter um confronto com MDB. Porque o PMDB vai tirar o P. MDB. Não vai fazer uma confusão. Acho que o MDB está de olho no nosso partido. Já tô, Eu agora, acho que você me esse deixou partido- preocupado Ai, agora, Deus Uriel. me livre. Acho que o MDB está querendo confundir ele. Eu estou para Numa dessa pode encampar mudar. o MDB? pegar nossos votos. aí. Vai ser Agora, complicado o isso Muda aí Brasil mesmo. tem uma cara de oposição já, porque Mas Muda vai Brasil... tirar o P, eu quero saber o seguinte, vai tirar o P. E daí que tira o P? Não, vai enganar o povo também, vai falar, tirou o nome, é mais Olha, bonito. no tempo da Revolução era Arena e MDB. Era uma democracia Mas eles legal, querem imitar a imposta, Espanha, Tá lá, né? MDB e Arena. No caso é MB Muda Brasil. Muda Brasil. Ah, então deve ser o MDB, deve ser Muda do Brasil. Depois Ô, daí dessa... outra- E leva o diabo junto. Outra coisa que a gente tem que deixar claro para o MB é se dissociar do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Deus que, me livre, quando era o PT, Dilma, eles saíam às ruas, colocavam Não era pato gigante na Avenida Paulista. O pato voltou, né? Batia Mas a não tem nada a ver com panela. o MBL. Não, com o PT Era não um- é era um- uma era um- Brasil Livre, é dos... MBL, não, Contra- era um contra o combate, PT. era um combate intenso É, contra a revoltados corrupção. online. Japonês E lá. agora o MBL Mas ela ainda apanhou deles, né? choveu. Deputados online, apanhei na Bahia, me bateu lá. Eu lembro que lembra? você colocou no Facebook. Aí eu, enfim. imagina, eu tive que ficar indo para Salvador, fazer audiência, gastar dinheiro para... Não, mas pra Salvador é bom, do PT e ninguém me ajudou. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco na sequência aqui do Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Hoje, a gente tem muitas formas de se comunicar. Daí que é preciso você entender o seu interlocutor. Porque, de repente, ele é um cara que gosta de leitura. Ele quer receber o relatório, ele gosta de ler e ele responde, etc. Ou ele gosta de um bom papo. É aquele que passa a mão no telefone e liga, daqueles que ainda ligam ou que marca uma reunião. Então, antes de você começar a se comunicar desbragadamente desta ou daquela forma, usando essa ou aquela ferramenta, você tem que entender qual é o perfil do seu interlocutor, seja ele colega, chefe, namorado, o que for. Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já! Programa O Guru, com Robério Jogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Todos os sábados, 8 da noite, na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Muito bem, voltamos à sequência aqui do nosso ponto de vista com a Janaína Balares, com o Odair Gonzalez. Odair Gonzalez trazendo mais uma vez em público sua gravata importada dos arredores de Paris. Não foi
Não foi no perímetro... Pois não, daí. Foi presente. Você está disputando com o ex-prefeito de Bertioga, Mauro Landini, não? Os Landini são mais agressivos, o Landini né? ele me copiou. Isso aqui eu comecei com essa brincadeira aqui em 2003. Tem um veleiro aí? O que é isso? Presente, isso aqui é do Picasso. Deixa eu ver daí. Isso aqui foi o... Olha aí. O que é isso aqui? Não, o que é isso aí? Foi o Júlio Eduardo dos Santos que me deu. Ele foi comigo uma vez e falou assim, vou dar um presente para você levar no programa do Boturão. E aí tinha presente. Só que não é nova essa gravação. Não é mesmo, Daíro? Tá mofada. Tem 14 anos, tirei da gaveta hoje. Só para mostrar para você que ia fazer... Em programas de outras emissoras, você já usou essa gravata aí. Agora o Daí tá andando... Francesa ali da 25, deixa quieto. Você sabe que eu dei pra ele de presente de Dia dos Pais uma jaqueta jeans. Pra ele ficar todo moderno, Aí a jaqueta, ele falou, você tá pequenininha. Eu falei assim, daí pra ficar bem moderno, pra parecer mais jovem. Tá certo. Marcos Santana aí, atento às redes sociais, tem informação interessante, né, do Pascoal Vaz, é isso? O professor José Pascoal Vaz nos informa aqui que hoje acontece na Unisantos, ali na Conselheiro Nébias, 300, o lançamento do Fórum Social da Baixada Santista. É um evento que procura debater as desigualdades sociais no Brasil. E hoje, duas presenças ilustres como palestrantes. O economista Ladislau Dobor e o jurista, que é de Santos, Sérgio Sérvulo da Cunha. Eu adoro isso. Vamos falar sobre a situação nacional e a questão da desigualdade, que é um grande problema endêmico do Brasil, né? O Uriel vai estar nesse evento, Uriel? Eu queria só acrescentar que nós tínhamos, há uns anos atrás, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial. Isso. Tinha gente do mundo todo para debater durante mais de uma semana questões sociais, mundiais. E nós era sempre no período em que tinha o laudo de Davos, né? Exatamente. Fórum econômico, né? Fórum econômico. Então, nós, através do Fórum da Cidadania, nós criamos aí essa possibilidade, não apenas de Santos, da Baixada Santista, discutindo questões locais, mas também questões nacionais. Então, isso é mais uma demonstração que a gente precisa estar a par do que está acontecendo e participar dos encaminhamentos. Então, o professor Sérgio, o professor Pascoal coloca muito importante essa divulgação, porque, inclusive, a presença do Ladislau Dalbor, ele é professor da PUC e também cônsul da ONU. Que horas que é, Uriel? Às 19 horas na Unisantos. Lá na Conselheiro 300, na Unisantos. Muito bom. O vereador Janaína Valares, Praia Grande, a sua cidade, indiscutivelmente, é que vem mais se desenvolvendo, crescendo mais, né? Na região metropolitana nos últimos 15, 20 anos, enfim, ela visto o número de habitantes que ela já atingiu agora, a eleição até, se houver necessidade, já pode ser em dois turnos, temos mais de 200 mil, já pôde na última, né? O prefeito Mourão ganhou direto, como sempre, ganhou a eleição em primeiro turno, mas se houvesse necessidade já poderia haver os dois turnos, que tem mais de 200 mil eleitores, isso é um estado que cresce, avança a construção civil. Claro que não nesse período em que há uma crise enorme, aí a construção se retraiu. Mas, alguns anos passados, a construção se desenvolveu, cresceu muito, né? Investiu muito em Praia Grande. Mas a gente percebe que, por exemplo, na área da saúde, continua sendo a cidade de Santos a mais procurada e, claro, mais estruturada em cima disso. O prefeito Mourão, que é o presidente do Condesb, criou aí esse movimento todo. O prefeito Santos aderiu, os outros prefeitos, Pedro Gouveia de São Vicente, enfim, todos os outros também encaminharam. Precisa realmente uma união regional aqui das grandes lideranças para a gente poder avançar um pouco mais, ou não? Eu acho também. Isso tem que ser uma governança metropolitana realmente, porque a gente acaba sendo um só. Então, foi louvável o ato dele como líder do Condesb agora ter feito isso. Ele usou também, ele tem relação pessoal, ele é amigo do presidente Michel Temer, e a partir disso ele conseguiu e está conseguindo fazer esse trabalho. Achei louvável. Eu participei lá da reunião da Praia Grande, estou apoiando junto com os vereadores. E, veja, Santos é mais procurado, mas Praia Grande, por exemplo, a nossa maternidade atende todo o litoral sul. Como que a gente vai atender Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe e Itanhaém? Era complicado para a gente atender todo o litoral sul. A maternidade qual é? Do Hospital Irmanduz. Do Irmanduz também? Do Irmanduz. Funciona bem? Não funciona bem e por Não conta... funciona bem? Assim, o movimento é muito grande. Funcionar melhor. O movimento é grande. Tem falta de médico, obstetra. Eu mesma já fui no hospital de madrugada umas 3 vezes, as gestantes me ligando que não tem médico. Deve ser desesperante você lá no hospital
pronto para dar luz e não tem médico. E curioso que nesse dia, um dos dias que eu fui, eu estava lá porque não tinha médico no plantão, tinha um e deveria ter 5, e a gente não tem acesso aos contratos da Fundação ABC, e chamaram a polícia para mim, respondi o inquérito. Mais um? De invasão do hospital, excitação ao crime. Eu falei, engraçado, em vez de lá prender o médico que ganha R$2.000 para estar lá das 7 às 7 por plantão, eu que sou criminosa. Eu falei para o delegado, você não tem mais o que fazer? Ficar investigando uma pessoa que está lá cumprindo essa função. Ele não te deu voz de prisão? Não. Ainda bem. O que ele tinha para fazer? Ele não tem mais o que fazer, pô. Não tem que prender bandido? Por que vai lá e me chama para dar depoimento para falar disso? Odair, a situação aqui, desde os tempos que você foi presidente da Câmara, vereador, enfim, esses debates continuam e a gente parece que tem dificuldade, né, de desenvolver. O Porto sempre foi a nossa mola propulsora, o polo de Cubatão. O Porto emprega hoje muito menos gente, né, muito menos pessoas. E o polo, então, o Uriel pode falar melhor do que todos nós, da situação que estamos vivendo, isso é dificuldade. As discussões são quase sempre as mesmas, né? Pois é. Mas são momentos diferentes e problemas também com mais ou menos gravidade, né? Você vê hoje os metalúrgicos, né, infelizmente, uma desativação lá da Uzi Minas, lá de Cubatão, que estão falando que está ativada, mas não está nada, né? O desemprego ali em massa, né? O Porto também não emprega muita gente, está empregando muito guindaste, né? Mas até os guindasteiros estão com dificuldade para trabalhar. Então, de fato, hoje, nós temos, primeiro, que a economia está muito retraída, né? Segundo, que a modernização está criando novos postos de trabalho e aqueles tradicionais estão sendo afastados do mercado de trabalho, né? Então, nós estamos vivendo um momento de transição com muita dificuldade, né? E essa crise econômica acaba agravando tudo ainda mais, né?